meus amigos aí chegar. Bem, eu vou falar aqui sobre a Bíblia, sobre a resposta dos anticristos, sobre combatendo a comunicação dos mortos e combatendo a reencarnação. Sempre os anticristos usam a Bíblia para e eles usam a Bíblia, citam trechos bíblicos para combater sobre a reencarnação e comunicação dos mortos. Agora vamos começar aqui sobre a comunicação dos mortos, vamos ver o que os anticristos diz. Por isso, primeiro eu vou contar aqui uma história aqui, uns versículos bíblicos. Depois, quando os anticristos foram respondendo, eu digo aqui vou dizendo para vocês. Bem, a espiritualidade. Não, a espiritualidade na Bíblia, em 1 Samuel 15, 2, 3, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo que eu tiver, e nada lhe poupes. Matarás homem, mulher, meninos e criança de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Isso na Bíblia, Deus, né? E Saul, Deus mandou Saul, e o povo para Gag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil, desprezível, destruíram. Deus ordenou Saul matar criancinhas de peito, mas só que Saul desobedeceu, foi desobediente aqui. Olha o que foi que Saul fez. E Saul e o povo para Gag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Aqui Deus mandou ele matar tudo, mas só que ele propôs o rei Agag, né? A desobediência. Vamos continuar. Aqui Deus de novo dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Isso Deus falando na Bíblia. Então Samuel se constritou a toda noite e clamou ao Senhor. Esse foi o motivo de Saul ter perdido o seu reinado. Vamos aqui uma resposta aqui do anticristo. O que é que o anticristo diz sobre isso aqui? A resposta que sempre os anticristos citam a Bíblia para poder combater a comunicação dos mortos. Vamos ver. É bom até para os espíritas também saber disso aqui. Ó, a resposta do anticristo, usa na Bíblia. Deus mata aquele que não lhe obedece. Essa é a justiça de Deus. No livro A Grande Discórdia, escrito por alguém late, kkkk. Vamos continuar aqui de novo. A espiritualidade. 1 Samuel 28, 3, 18, 19. Já Samuel era morto e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramã, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os feiticeiros e os adivinhos. Se Moisés proibiu a comunicação com os espíritos mortos, é porque existe. A profecia de Samuel em espírito. Como tu, isso aqui é Samuel falando, depois de morto, como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo e o acampamento de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. Falando com Saul, depois de morto, profetizando a morte de Saul. Samuel era vidente. O Samuel 9:9. A resposta do anticristo. Os anticristos responderam sobre isso aí. Foi um demônio que se disfarçou de Samuel e enganou Saul. KKK. Os mortos estão dormindo, disse o filho de Davi em Eclesiastes 9, 5, 6, 10. Salomão. É porque eu acho, não sei, subiu e não desceu. No livro A Grande Mentira, diz, escrita por alguém lá, no livro Em Busca da Visão de Homens, está escrito: abra sua Bíblia em Eclesiastes 9, 5, 6, 10, Salomão, Hebreus 9, 27, Anônimo, kkkkkk. Espiritualidade. Confirmação da profecia e morte de Saul e seus 3 filhos. Espiritualidade. 1 Samuel 31, 4, 6. Então disse ao Senhor,
Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspasse e escarneça de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Suicídio, isso aqui foi suicídio. A resposta do anticristo: quem matou Saul foi Deus. 1 Crônica 10:14. Meu pastor JJ Quadrado é que diz. Imagine Deus matando as pessoas, hein, na Bíblia. Coisa, né? Só sendo na Bíblia mesmo. A espiritualidade. Vamos ver o que, é que a espiritualidade diz. Crônicas 10, 13, 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. 1 Samuel 15, 3. Que Deus mandou o quê? Mandou ele matar crianças de peito, homem, mulher, meninos e meninas, mas Saul deixou vivo o rei Agag. E também porque interrogara e consultaram a necromante, e não o Senhor, que por isso o matou e transferiu o rei a Davi, filho de Jessé. Aqui, nesse 14 aqui, está dizendo aqui que Deus matou, e Deus matou Saul, mas Deus não mata ninguém não. O que aconteceu com Saul foi suicídio. Em 1 Samuel 31, 4, 5, não foi Deus que matou Saul, foi suicídio. Em Samuel 1,10, aqui foi o Amalequita que o matou. O anticristo. Deus mata quem não lhe obedece. 1 Crônicas 10:14. Espiritualidade. Moisés, o mesmo que proibiu a comunicação dos espíritos mortos, em Deuteronômio 18:11, nem catador, nem necromante, nem macho, nem quem consulte os mortos. Proibição essa era feita ao povo de Israel, que matava criancinhas em sacrifício aos espíritos inferiores e matava também criancinhas em sacrifício no fogo. Leia Isaías 57:10. A palavra espiritismo, espírita médio, não existe nos textos bíblicos originais. Se Moisés proibiu, é porque existe. Torna mentirosos, Eclesiastes 9:5,6,10. Eclesiastes 9:5,6,10 diz que Salomão diz que os mortos estão dormindo, mas com essa proibição aqui de Moisés, ele não está dormindo. Ninguém dorme. Ezequias também, em Hebreus 9:27, diz que se morre uma só vez e sai o juízo. Isso aqui foi um anônimo que falou, que todos estão mortos. Mas não, todos estão conscientes. Moisés é tão consciente que Moisés, depois de morto em espírito, 1500 anos depois, falando com Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus 17, no capítulo 17, 3. E eis que lhe apareceram Moisés ali falando com ele. E em Josué 1:1-2, Deus confirma lá, meu servo Moisés é morto, 1500 anos antes de Cristo. A espiritualidade. O Espiritismo concorda com todas as pregações do Espírito Santo e Jesus Cristo. Os anticristos. Os mortos nada sabem, estão inconscientes. Como diz Salomão em Eclesiastes 9, 6, 10. Ezequias, Isaías 38, 18, 19. É Satanás que se transforma em anjo de luz para enganar os bestas. E se transforma em aparência de entes queridos, falecidos, mortos, para enganar os abestados. KKKKK. Paulo na epístola aos Coríntios é que diz: Anticristo, o espiritismo é coisa de demônios, Satanás, querem ser os reis das comunicações com os mortos, está amarrado. Isso aqui é a resposta dos anticristos que dá, né? A espiritualidade. Espiritualidade 1 Pedro 3,18. Pois também Jesus Cristo morreu única vez pelos pecados, justo pelos injustos, para conduzir vivos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardavam nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca, na qual, pouco a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Gênesis 6, 1, 7, 24. Jesus Cristo, aqui, nessa passagem aqui de 1 Pedro 3, 18 a 20, Jesus Cristo pregou aos mortos do dilúvio. Os anticristos. É mentira. Jesus Cristo não pregou aos mortos. Só na ressurreição da carne do juízo final vai ter uma pregação e matança dos malfeitores. KKKK. Ele está doido, esse homem. Está sendo usado por Satanás, que enganou Eva no paraíso, dizendo que não morreria. Jesus Cristo, em Atos 9, 3, 4, 7. Seguindo indo da estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor.
E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O seu companheiro de viagem parara emudecido, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Jesus Cristo em espírito. Jesus Cristo, depois de morto aqui, em espírito, já na sua ressurreição, porque a ressurreição é o espírito que vivifica. A ressurreição não é o corpo que restos mortais, carniça do corpo que vai sobreviver. Não, é o espírito. Então isso aqui, Jesus em espírito, já depois de morto, se comunicando com o Saulo. Nesse tempo o nome era Saulo, não era Paulo. Depois que mudaram o nome de Saulo para Paulo. Os anticristos. A resposta dos anticristos. Jesus Cristo ressuscitou com carne e osso. KKKK. Não foi na sexta-feira a sua ressurreição. KKKK. João Evangelista. Apocalipse 7:3. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: Este que se veste de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João Evangelista falando com o espírito de um ancião. Gênesis 50:7, Êxodo 3:16, número 11 e 16. Anticristo. Como disse um anônimo em Hebreus 9:27, só morre uma vez e segue o juízo. KKKK. Espiritualidade. Hebreus 11:4. Pela fé Abel, por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, desde quando ele morreu, quando Caim matou ele, mesmo depois de morto, ele falou com Deus, e Deus falou com Abel. Isso aqui foi uma das primeiras comunicações dos mortos dentro da Bíblia, que está lá em Gênesis 4:3-10. Os anticristos, mentira, Deus condena a comunicação com os mortos, Deuteronômio 18:11. Jesus Cristo, Apocalipse 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, passado, e as que são, presente, e as que hão de acontecer depois desta, futuro. Jesus Cristo, Gênesis, Apocalipse, síntese, 11. Porque o Apocalipse é o passado, é o presente e é o futuro. Tudo está lá no Apocalipse, desde o começo ao fim. Os anticristos. A vida é só o presente, adivinhar o futuro é coisa de Satanás, não existe. Jesus Cristo. Apocalipse 6:10-11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava, clamando em grande voz, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, Jesus Cristo, não julga nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Seus discípulos, como fica o mentiroso filho de Davi, que todos dormem? Eclesiastes 9:5-6-10, por anticristo. Como é que os mortos estão dormindo? Isso aqui Jesus Cristo está falando lá no quinto selo com os mortos, com as almas daqueles que estavam mortos. E se Deus botou o ar, que o espírito é a alma vivente, é o ar soprado nos narizes, como pode ser o ar estar em dois cantos ao mesmo tempo, como aconteceu com Ezequiel? Quando o seu discípulo foi buscar, ele não cobrou nada por curar Naamã da lepra. Depois o seu discípulo foi por detrás dele, atrás de dinheiro. O que foi que aconteceu? Eliseu foi lá em espírito falar com ele. Foi em espírito lá ver o que estava acontecendo. Aí quando o seu discípulo voltou, Eliseu disse para ele: Meu filho, por que você fez isso? Agora a lepra está com você. Mas eu não fiz nada, você fez. E eu vi tudo. Como é que pode ser o sopro de vida está no corpo, está no campo, e o sopro da vida está no outro campo? Pura ficção. Vamos ver aqui a resposta dos anticristos. Tudo mentira, a vida não continua, os mortos nada sabem, tudo sem base bíblica. Nenhum desses textos fala de comunicação dos mortos, é a maior heresia. KKKKK. Jesus Cristo, João 6,63, ressurreição é espiritual e não carnal, o resto mortais não vivifica. Os anticristos. Ressurreição é carnal e não espiritual. KKKK. Foi o mesmo que aconteceu com Maria de Nazaré, que morreu depois e Deus deu carne à mãe de Jesus. E a ressuscitou ao céu com carne e osso. E a Assunção de Nossa Senhora de Fátima, que apareceu em 3 de 5 de 1917. A Lúcia Jacinto Francisco. Registrado pelo jornal O Século, escrita pelo Papa Han, em data tal de 1950, na cidade de Fátima. Comunicação com os mortos não existe. Isso aqui é a resposta do anticristo.
Como é que Deus foi ressuscitar Maria de Nazaré com corpo e tua alma e tudo, rapaz? Que invenção foi essa? Que na Bíblia não existe isso? Ela veio, realmente ela veio, se comunicou com as criancinhas, mas ela veio em espírito. Ela não foi ressuscitada com corpo e alma, como um certo cidadão disse que Deus deu carne e osso a ela, ela ressuscitou com o corpo. Não, ela ressuscitou em espírito, como nós também todos, nós ressuscitamos em espírito e não em carne. Jesus Cristo e a espiritualidade. Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Foi nessa hora a ressurreição de Jesus. Anticristo. Foi domingo, 3 dias depois, que Jesus apareceu no seu corpo carnal. Paulo, 1 Coríntios 19, 50. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Os anticristos, mentira. Na ressurreição da carne vão retornar em seus corpos. KKK. Jesus Cristo, Apocalipse 20, 5, 6. O restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Jesus Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer o quê? Que a primeira ressurreição é espiritual. Estão todos lá vivendo em espírito. São espíritos já evoluídos. Estão vivendo em espírito com Jesus e trabalhando como sacerdote para Jesus Cristo. Os mortos, né? Trabalhando, né? Para Jesus Cristo lá em cima lá, sacerdote. Anticristo, ninguém depois que morre vai servir a Deus e Jesus. KKKKK. Jesus Cristo, João 5,25. Em verdade vos digo que a hora é e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus Cristo. Os anticristos. Os mortos não estão dormindo. Os mortos estão dormindo. KKKKK. Paulo, 1 Tessalonicenses. Pois se cremos em Jesus Cristo, morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Isso aqui é o apóstolo Paulo. Quer dizer, se vem Jesus Cristo vem trazendo em sua companhia, quer dizer que ninguém está dormindo. Se os mortos vêm com Jesus Cristo, estão dormindo? Não estão tudo acordado. Anticristo, os mortos vão sair da sepultura, eles não vêm com Jesus. Jesus Cristo, João 6,63. O Espírito é que vivifica, a carne, corpo, para nada serve. Essa palavra que vos tenho dito é Espírito e são vida. Isso quer dizer o quê? Olha o que Jesus Cristo está dizendo. O Espírito que vivifica, a carne, o corpo, para nada serve. Se para nada serve, só serve mesmo para sacudir no lixo, né? O corpo. E o Espírito é que vivifica. Anticristo, a carne é que vivifica. Rapaz, sempre os anticristos é nessa frescura. Dizer que ressuscitar é voltar de carne e osso. Sempre o anticristo. A pessoa é um anticristo e não sabe o que é. Mas sempre o anticristo usa a Bíblia para atacar os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Lucas 20, 37, 38. E que os mortos de ressuscitar, Moisés não diz quando trecho referente à sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Êxodo 3,6, todo vive em espírito, 2000 anos antes de Cristo. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, pois para ele todos vivem. Os anticristos, agora os anticristos atacando Jesus. Anticristo, tudo mentira. O corpo de carne que vivifica, o espírito não tem vida depois que nós morremos. Ficamos esperando o juízo final dormindo. Só coisa de anticristo mesmo. Jesus Cristo, Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora, como fica Hebreus 9, 27, que se morre só uma vez e segue o juízo, que aqui está dizendo que Jesus disse que existe a segunda morte. E outra coisa, João, o Lázaro morreu quantas vezes? Morreu 2 vezes. Então, se ele não morreu 2 vezes, onde é que ele está morando? Tem alguém aí que sabe dizer onde é que Lázaro está morando? Porque ele foi ressuscitado lá no caixão. Tem muita gente que não estava morto. Diz que ele estava em isso. Mas se realmente ele tiver morrido, Jesus ressuscitou ele. Agora, se ele estiver vivo, onde é que ele está morando? Agora, se ele tiver morrido, morreu 2 vezes. Eis a questão aí, para quem quiser coisa aí. Porque se ele estiver vivo, está aí morando aí, né? Por aí, né? Então, fazendo compra, né? Por aí. Os anticristos.
Como disse um anônimo em Hebreus 9:27, só se morre uma só vez. Jesus Cristo, Apocalipse 11:3, darei a minhas duas testemunhas que profetizam por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Lucas 9:30-31. Os anticristos é o Elias e Moisés que não morreram, vão aparecer em carne e osso na grande tribulação. KKKKK. Agora falamos aqui sobre a comunicação dos mortos, agora vamos um pouquinho sobre a reencarnação, que é os anticristos também, o que é que os anticristos vão responder sobre reencarnação aqui também. Eu faço parte de mais de 70 grupos espalhados pelo planeta. Você é a resposta desses anticristos tudinho, que é contra a reencarnação e contra a comunicação dos mortos. Se você não estudar, se você não aprender a lidar e a responder bem, eles querem passar por cima de você com as respostas que não dá para acreditar do jeito nenhum. Vamos ver lá, aqui é um pouquinho de reencarnação agora, a resposta que os anticristos vão dar sobre a reencarnação de Elias em João Batista. O primeiro fato começa em Isaías 43:5. Isso aqui foi uma profecia de Deus, uma das primeiras profecias da reencarnação de Elias em João Batista. Está em Isaías 43:5. Voz do que clama do deserto, preparar o caminho do Senhor, endireitai no erro, vareda nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor disse. O que é que os anticristos vão responder sobre essa profecia de Deus? Os anticristos dizem assim: João Batista não é a voz do deserto, tudo mentira, kkkk. Vamos à segunda profecia. Aqui é o Senhor dos Exércitos, um espírito que vai profetizar essa profecia aqui. Está lá em Malaquias 3:1. E eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Esse aqui é o Senhor dos Exércitos, esse espírito dizendo, o anjo da aliança, e Jesus Cristo também confirmou isso lá em Mateus no capítulo 11, versículo 10, o anjo da aliança é Elias, que ia se encarnar em João Batista. Os anticristos essa resposta. Elias é parecido com João Batista, nada a ver, tudo mentira, kkkk. Vamos agora, outra profecia, no mesmo livro de Malaquias, agora em Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais ao filho, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui é outra profecia sobre Elias que ia reencarnar em João Batista. Aos anticristos, o que os anticristos diz? É porque, mas acho que são semelhantes, em aparência, porque um vem em virtude, porque era parecido, porque era não sei o que mais. Aí tudo negando aqui o que os espíritos, o Senhor dos Exércitos e Deus estava pregando. Aí eles ficam dizendo aqui, ainda bota ainda versículo ainda de Hebreus 9, 27, Eclesiastes 9, 5, 6, 10. Essa baboseira toda. Usa a Bíblia para poder combater o Espírito Santo e Deus e o Senhor dos Exércitos. Vamos ver aqui o que é que o anjo Gabriel diz, outra pregação de outro espírito aqui, que está em Lucas 1, 13, 17, 19. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência do justo e habilitar para o Senhor um povo preparado. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque procederás ao Senhor, preparando-lhes os caminhos. Vamos ver o que é que os anticristos dizem aqui contra o anjo Gabriel também. Nada a ver, só parecido. Vou dar só uma paulada. João Batista disse que não era Elias. Está lá em João, no capítulo 21, 22.
São só pedaços de capítulo e versículo que Satanás e o diabo e o demônio e o cão e o diabo e o Satanás usam para enganar os abestados. KKKKK. Isso aqui é os anticristos respondendo, viu? Vamos numa outra. Lucas. Lucas 3, 4 a 6. Lucas dando testemunho e complementando o que Deus pregou lá em Isaías, no capítulo 40, do versículo 3 a 5. Lucas 3, 4, 6. Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparar o caminho do Senhor, direitar as suas varedas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Olha aqui que linda essa passagem aqui. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. O Espírito Santo, tá? Os anticristos, que aqui diz aqui. Sem base bíblica, era parecido. Elias não morreu, subiu ao céu com carne e osso e tudo. KKKKK. Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Jesus Cristo e o Espírito Santo, Mateus 11, 10, 14. Ó, Jesus vai dar agora aqui a confirmação que está lá em Malaquias 3, 1. Ele vai confirmar o que o Senhor dos Exércitos disse. Ele vai pregar o que tem lá. Em Malaquias 3, 1. Aí, Jesus, isso é Mateus 11, 10. Versículo 10. Eis de quem está escrito: eis aí eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Isso aqui está lá em Malaquias 3:1. E se eu querer reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. E Jesus Cristo aqui confirma. Aí Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui é Jesus Cristo falando. Aos anticristos. Tudo mentira. Elias subiu ao céu numa carroça. Ou então subiu ao céu num jumento, né? É melhor assim no jumento, porque tem uma jumenta lá que falou, que o anjo entrou na jumenta e falou, né? KKKK. 1 Reis 2, 11. Subiu ao céu com carroça. Jesus Cristo. Mateus 17, 10, 13. Mas os discípulos interrogaram: por que disse, pois, os escritos ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhe falaram a respeito de João Batista, o anticristo. Não era Elias, porque ele apareceu no monte com carne e osso. Jesus Cristo o chamou. Não era Elias, não morreu. KKKKK. Testemunho de João Evangelista. Então João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto, conforme está escrito no livro do profeta Isaías 43, 5. Anticristo. João Batista disse que não era Elias. João 1, 21, 22. Tudo mentira. Não existe reencarnação. São só pedaços de versículo da Bíblia que o diabo usa. Espiritualidade. Quem é a voz do deserto? Como João Batista afirmou que era a voz do deserto, era Elias. Aí os anticristos, tudo mentira. O meu pastor da igreja tal me disse. Ele sabe de tudo. Satanás distorce a Bíblia. KKKKK. Espiritualidade. Elias passou por expiação e provação e reação e karma. E prova. Legal, diz que não existe karma na Bíblia. Tem karma lá. Pelos ensinamentos de Jesus Cristo aqui, Deus e o anjo Gabriel, o Senhor dos Exércitos, existe karma. Em Mateus 26, 52, Jesus disse: ó, então Jesus lhe disse: embainha a tua espada. Por todos que lançam a mão da espada, a espada perecerão. Ó, em 1 Reis 18:40, Elias, olha o que Elias fez. Disse-lhe Elias: lançai a mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram a mão deles, e ali ofereceu o ribeiro de Gizum, e ali os matou. Olha o que foi que ele fez. Mas olha o que foi quando ele se reencarnou-se, quando ele se encarnou-se como João Batista. Cortaram a cabeça de João Batista. Está lá em Mateus 14, 10. E deu ordem da captura a João no cárcere. Isso aqui não é nada mais que expiação e prova e karma. Conforme Elias matou os profetas de Baal decepado, quando ele se reencarnou, se pagou na mesma moeda. E pior que João Batista não era primo de Jesus Cristo, né? Os anticristos. Não existe karma, reencarnação e nem expiação e prova. Isso anula a morte de Jesus Cristo na cruz. O sangue de Jesus Cristo já lavou os meus pecados. KKKK. A ressurreição da carne, restos mortais, anula a reencarnação. KKKK. Porque ressurreição é carnal e não espiritual. Isso aqui é o anticristo respondendo, né? Jesus Cristo, João 3, 11, 3. Jesus Cristo disse: em verdade te digo, que nós dizemos que sabemos, testificamos o que temos visto.
Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E Elias, em 1 Reis 2:11, Elias não subiu no céu. Jesus está confirmando aqui que ninguém subiu ao céu, Elias não subiu no céu. E em 2 Crônicas 21:12-20, Elias enviou uma carta ao rei Jeorão. Ou então, só for uma psicografia, tipo Chico Xavier. Se ele estava no céu, ele psicografou isso aqui, né? Ou então, se voltou lá na carroça, psicografou essa carta aqui depois, lá para o rei Jeorão. E Enoque também não subiu ao céu, porque lá no livro de Enoque, o próprio Enoque diz que estava escondido. O céu e o inferno é a nossa condição de espírito. Significa a nossa condição de espírito. De cada um. Lucas 16, 19, 27. Os anticristos. Elias Enoque subiu ao céu, com corpo e carne e tudo. KKK. Espiritualidade. Jesus Cristo diz: ninguém jamais viu a forma e a voz de Deus. Anticristo, mentira. Moisés viu, Jó, Eva, Adão, todos viram Deus. Gálatas 3, 4, 10. Será que vocês ficaram completamente loucos? Pois se a tentativa de obedecer às leis judaicas nunca lhes deu vida espiritual no princípio, por que vocês pensam que a tentativa de obedecê-las agora o fará cristão mais forte? Vocês sofreram tanto pelo evangelho e agora vão simplesmente jogar tudo pela janela? Mal posso acreditar nisso. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-lo estão debaixo de maldição, pois as escrituras dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar um só das leis que estão escritas no livro da lei. Os anticristos, toda a lei judaica salva. É a base da Santa Bíblia. KKKK. A bênção. O Espírito de verdade. Final. Jesus versus Anticristo. Apocalipse 22:1. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Valeu, pessoal, aí. Espero que vocês analisem, estude aí, também dê muita risada, né, da resposta dos anticristos aí. E que vocês comentem aí, pode comentar, curtir. E eu quero ver todo mundo sorrindo aí, comentando aí, né. Esse assunto aqui, tudo foi baseado na Bíblia e a resposta. Que essa resposta aqui, essa resposta dos anticristos aqui, essas pessoas, realmente elas existem. São de grupos do Facebook e de outros grupos, e mesmo da vida real que eu falando aqui na vizinhança, eles sempre dão essas respostas aqui. Agora você tem que saber responder, né? É para responder e calar, né, a boca, né, dos anticristos, né? Porque anticristo existe em todo lugar. Então, essa paz do Senhor Jesus seja com todos aí. Comente aí, viu? Valeu, galera.